Olá pessoal, e aí? Como é que vocês se organizam aí nessa postura entre ser ou estar professor, educador ou mediador? Essas palavras são sinônimas, são comuns ou elas têm algumas diferenças? Vamos conversar sobre isso porque eu nasci para ser feliz! Bom, o que está em torno da dimensão de ser professor? Como requisitos aí? Primeira coisa é que para você se constituir professor, você precisa estar atento de que precisa planejar. Você precisa organizar o ensino de maneira a otimizá-lo. Então, nós aprendemos lá na formação inicial que existe um modelinho de planejamento, tabela, planilha, que tipo assim, nem sempre é o que fazemos de fato quando estamos lá em sala de aula. No entanto, o planejamento sempre deve existir. É inconcebível um professor entre na sala e improvise o tempo inteiro. Então, planejamento diz respeito à organização e ele deve partir, é claro, de uma matriz curricular e mais recentemente do que chamamos da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que vão ali indicar os campos de experiência, as habilidades a serem trabalhadas. Isso precisa ser flexível, porque afinal de contas temos públicos e realidades muito diversas. Então é sempre bom conhecer cada realidade primeiro e pensar que tipo de sujeito você vai estar ali ajudando a formar. Então, uma outra questão, uma outra coisa que é meio que pré-requisito que você precisa ter para ser ou estar professor é você gostar de gente. É uma profissão que lida muito intensa com as relações humanas. E os seus alunos se tornam parte de você de uma maneira assim incontrolável. Há ali um emaranhamento quântico nas relações e que você leva para casa, na memória, muitas vezes no corpo, as experiências vividas em sala de aula. É meio impossível não se apegar aos alunos e às vezes até mesmo às suas histórias. Então, professor que está ou é professor e quer viver essa profissão precisa gostar de gente. Uma outra questão é que, para ser professor e ser eficiente, funcional e consciente ali do seu fazer, você precisa se despojar e saber que não vai trabalhar sentado. Porque sentado, direto, seus alunos não vão nem prestar atenção em você. E há quem consiga trabalhar sentado, tá? Tá tudo bem. Mas será que há toda uma conexão entre professor e aluno? Quando você o tempo inteiro está ali naquela posição estática e muitas vezes os alunos também. Outra questão é se reinventar o tempo todo, ser dinâmico, ser criativo, adaptável, porque cada turma é diferente e cada ano é diferente, cada conteúdo chega diferente e para o mesmo aluno o conteúdo chega diferente em diferentes momentos. Então, é o tempo todo um movimento de ajuste entre o que você está ensinando e promovendo ali. Outra coisa é estar preparado psicologicamente e emocionalmente para ser julgado. Sim, pessoas que nem é da educação e nunca entrou na sala de aula vai te julgar, vai dar palpite, vai te fazer crítica. E quando você ouvir uma crítica, que a carapuça caia, você para, pensa e reflete, vê o que faz sentido para você ou simplesmente libera. Caso seu objetivo seja melhorar seu trabalho e a crítica seja construtiva,
Você acata, recolhe, fica com o que é seu, com o que faz sentido e libera o que não é, o que é do outro. E você precisa estar consciente de que seu trabalho pode não ser reconhecido. O reconhecimento quase nunca vem na profissão de ser professor. E se vier também, controle o ego, porque somos seres inconclusos e haverá sempre o que se melhorar. Aprender a lidar com a invisibilidade e com a desvalorização profissional é também algo necessário de você aprender a lidar. Você não é chamado para planejar a educação do país, você não é chamado para planejar a educação do seu estado, nem do seu município. Então, é ter a visibilidade de que isso, infelizmente, ainda não está avançando. Por que isso acontece? Porque somos uma classe que não se ajuda. Eu ouço muitas conversas, falas e percebo que muitas vezes não há união. São poucos os espaços e casos que há uma egrégora, que há uma união. O que nós comumente vemos é cada um no seu quadrado e sem muito diálogo e interação. Eu não tenho aqui um dado estatístico aqui de referência, nem sei dizer se é a maioria, eu creio que não. Mas há sim aqueles que ficam melhor, querendo ser melhor do que o outro e aí não se ajuda em nada. Ou seja, isso existe. E existe professores e professores, assim como existe profissionais e profissionais em qualquer área de atuação. Há pessoas comprometidas com a sua área de atuação e aqueles nem tanto assim. Então, para se constituir e ser professor, é preciso também estar ciente da sua responsabilidade. Saber que você é um exemplo, é uma referência para os seus alunos. Quem aqui nunca teve um professor que ficou marcado na sua vida, para o bem e para o mal? São pessoas que marcam a nossa vida, são referências de algum modo. Então, ele precisa aceitar o fato de que vai errar, de que é falho e que não é detentor de todo saber e que está sempre aberto a aprender e que quando você pensa que ensina, você aprende. Outra coisa é saber que existe a defasagem salarial. Não é a profissão melhor do mundo em termos de vantagem salarial. A profissão de professor, ela não é assim tão atrativa financeiramente. Para se realizar, digamos, pessoalmente, você tem que realmente gostar do que faz. De acordo com o MEC, o piso salarial de um professor da educação básica, início de carreira, é mais ou menos R$ 2.800. Porém, boa parte dos municípios ainda não pagam esse valor. O cálculo é feito observando o crescimento do valor anual por aluno como reajuste do piso dos professores e é estipulado com base em estimativas do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, certo? Outra coisa é ter a convicção de que está no lugar certo. É quando você deita à noite, numa sexta-feira, e sente que a semana valeu a pena. E que a segunda-feira vai chegar e você estará pronto, disposto a trabalhar, a ensinar e a aprender. Do contrário, é bom repensar a profissão para tentar ser feliz, não é? Agora vamos fazer um paralelo aí e tentar constituir algumas características sobre o que seria ser educador. Ser educador é não deixar nenhum para trás. Ser educador envolve paixão, é criar junto, é permitir-se ouvir e viver um profundo diálogo entre o conhecimento, as aprendizagens e também com o compartilhamento com os seus pares.
Ser educador é nunca sair de uma experiência educativa como a mesma pessoa que entrou. Você sai diferente, acrescido, acrescentado e deixa um pouquinho de você também. Você vira agricultor, planta sementes de esperança. Ser educador é se permitir ouvir o outro. É como se você depositasse um pouquinho da vida no outro e ele, por sua vez, depositasse um pouquinho da vida dele em você. Acrescenta na sua vida. É uma forma de crescimento. Quando você começa a trabalhar na educação, você percebe que aprende muito mais do que ensina. Então, você aprende com as relações humanas. Educador não tem visão unilateral. Precisa considerar a individualidade do educando e o contexto em que ele vive. Para o educando tem voz e dependendo dessa voz, o que vai ser ensinado e aprendido vai mudar, vai depender do que faz sentido para ele. Então, ser educador é levar esperança, é fazer sorrir, é crescer junto, é ensinar e aprender. É uma profissão de amor. Acreditar e viver a ideia de que o mundo pode ser um lugar melhor. Perceba que há uma poesia envolvida na ideia de ser educador. Há criatividade envolvida, paixão, tesão, inquietação. Chega a ser terapêutico, porque trabalha ali a sua criança interior, especialmente quando você lida com crianças. Quando você lida com adultos, cria meio que uma responsabilidade social, uma ética implícita, um compromisso talvez ainda maior. Mas em ambos os públicos, a consciência é de trabalhar a autonomia, ensinar a pensar, a expandir, a se politizar no melhor sentido da palavra. E agora, meus queridos, vamos pensar um pouco sobre o termo mediador. Já falamos sobre as condições e requisitos para ser professor, para se constituir educador e para ser mediador. Quais são as implicações que estão envolvidas? Bom, o mediador é um observador da realidade. Ele consegue ver a aplicabilidade prática dos conteúdos na vida de quem aprende. Ele é um provocador. Faz pergunta em vez de dar resposta. Ele faz a mediação entre o conhecimento e a sua utilidade prática na vida do estudante, para promover a resolução de problemas. Essa resolução é identificada, no entanto, e construída pelo estudante. Gera conexão entre temas já trabalhados e temas atuais. Não existe caixinhas fechadas, é tudo junto e misturado. Ser mediador é também demonstrar a relação entre os conteúdos e entre os temas. Um conteúdo, como é que ele se relaciona com o outro, permitir que os estudantes tenham espaço de fala, sejam ativos em sala de aula. Ser um bom perguntador é ser mediador. Quando recebe um questionamento, não vai logo ali dando a resposta de pronto. Ele vai provocar e promover reflexões para que o próprio estudante chegue às respostas por ele mesmo. Ele mostra o caminho para que o aluno encontre o caminho da resposta. Quando o mediador está no seu momento de fala, ele busca bons questionamentos que estimulem a autonomia e a produção autoral do estudante. A resolução de problemas é investigada e empodera o aluno, porque ele se sente autor e partícipe daquela resolução. Isso traz uma dimensão de empoderamento, de provocação, traz muito a questão da criatividade. Não se conecta com a passividade e considera o estudante como sujeito do seu próprio processo de aprendizagem.
Enfim, ele investe na motivação. O mediador aceita que não é o centro da sala de aula, mas que é um elemento condutor. É estar presente. Ele enxerga o estudante e permite que ele se enxergue e perceba o que está em volta. A questão é, somos ou estamos no modo professor, educador ou mediador? Eu, como uma admiradora e entusiasta dessa postura mediadora, não estou aqui para dar resposta, mas para perguntar. E por falar em mediação, existe aí uma nova tendência da pedagogia e que está chegando em todas as escolas e no campo da educação, que é a pedagogia sistêmica, ou uma nova postura considerando as leis sistêmicas para trabalhar os aspectos também relacionados à aprendizagem. Então, é o que costumamos chamar de mediador sistêmico. Ele pode ou não ser um educador ou professor. A psicopedagogia já vem introduzindo aí essa postura nos atendimentos individualizados. E há muitas escolas no Brasil que já trabalham nessa perspectiva. Sempre falo sobre essa perspectiva nas minhas lives lá no Instagram. E eu estou muito empenhada em divulgá-la cada vez mais. E aí, professores, educadores ou mediadores, como estamos, em que modo estamos na questão de se ver, estar ou ser professor, educador ou mediador? Essas funções e características não se excluem, elas se complementam. E aí, gostaram do vídeo? Até o próximo vídeo com mais explicações sobre essa nova dimensão da educação. Porque, sinceramente, o que vale a pena é nascer para ser feliz. Um beijo a todos.